Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Anversa, eu sou engenheira civil, gerente de projetos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre como manter seus patrocinadores engajados em seus projetos. Nós que trabalhamos com a gerência de projetos sabemos quão atribulada é a nossa rotina. São demandas com a equipe de obra, demandas com os fornecedores, com a equipe de escritório e muitas vezes aquela comunicação que se espera com os patrocinadores acaba ficando em segundo plano. Para quem é familiarizado com a metodologia do PMBOK, sabe que o plano de comunicação do projeto define essa rotina de comunicação com os patrocinadores e com as demais partes interessadas do projeto. Não priorizar, não focar nessa comunicação acaba gerando um risco adicional ao nosso projeto. E tudo que nós, enquanto gestores de projetos, não queremos é criar um risco adicional demandado da nossa falha de organização dentro desse projeto. Então, ali dentro dessa rotina semanal, desses compromissos que nós devemos cumprir, o propósito dessa minha conversa é apresentar a vocês uma rotina, uma estrutura de comunicação que permite em até 30 minutos de dedicação semanal apresentar um plano de comunicação a esses patrocinadores. Tudo bem, patrocinador, mas aí, o que é um patrocinador? A definição clássica do PMBOK diz que o patrocinador é a pessoa ou um grupo de pessoas responsáveis por fornecer recursos financeiros ou em dinheiro ou espécie para o projeto. Eu vou um pouco além desse raciocínio. O patrocinador é uma figura que tem muito interesse no projeto e que vai garantir recursos financeiros e organizacionais que permitam ao gestor de projetos desenvolver aquilo que o projeto se propõe. E como o patrocinador vai disponibilizar esses recursos financeiros e organizacionais? Através do seu poder e influência dentro da organização. Então aí nós conseguimos elaborar os conceitos fundamentais que caracterizam um patrocinador de projeto. O patrocinador é uma pessoa que tem muito interesse no projeto. O patrocinador ele vai na alta diretoria e defende a necessidade daquele projeto, a necessidade de continuação, a necessidade de aporte de recursos, a necessidade de reuniões adicionais para a definição daquele escopo, para analisar um risco que eventualmente surja ao longo dessa execução do projeto. É uma pessoa que disponibiliza recursos organizacionais. Vamos pensar ali, de repente, na figura de um gerente de planejamento. Um gestor que se propõe a elaborar um painel de controle que sintetize várias informações da obra. Ele precisa de informações do departamento financeiro, por exemplo. Então ele aciona o seu patrocinador, aquela figura que tem um poder dentro da organização, para que ele, horizontalmente na hierarquia da organização, consiga o apoio do responsável pelo setor financeiro e esse responsável designe uma pessoa que vai repassar essas informações para o gerente de projetos. Dependendo da estrutura da organização, muitas vezes o gerente de projetos não tem essa autonomia de ir direto à pessoa que detém essa informação. Então, cabe ao gestor de projetos reportar a informação ao seu patrocinador para que ele faça o link e, de fato, essa informação venha para o projeto. Espera-se também do patrocinador que ele tenha disponibilidade de tempo. Você imagine dentro desse mesmo exemplo que nós citamos do gerente de projetos, que ele conte como patrocinador com o diretor de engenharia. Além das demandas de orçamento, planejamento, controle, ele tem as demandas de obra, as demandas muitas vezes de buscar projetos fora. Então o patrocinador é uma pessoa com uma rotina muito atribulada, mas dentro dessa rotina atribulada espera-se do patrocinador que ele tenha uma agenda semanal fixa para acionar o gerente de projetos e discutir
sobre o projeto. E finalmente um fator ali que nós já citamos anteriormente é a questão do poder e influência para suportar esse projeto. Vocês sabem que muitas vezes aquela demanda inicial, aquele projeto que veio redondo, super patrocinado, com vários aspectos positivos, vai sofrendo mudanças. Aquilo que inicialmente se pensou ser possível não é tão fácil de ser execuível. Então o projeto começa a ter riscos e surge a necessidade de mudança desse escopo inicial de projetos. Então caberá ao patrocinador defender dentro dessa organização essas necessidades de mudança e manter as outras partes interessadas cientes dessa mudança e interessadas na entrega final que esse projeto vai ter. Porque em linhas gerais, se nós entregarmos um projeto que não é o que nenhuma parte interessada quer, nós não tivemos sucesso no nosso projeto. Não se trata só de entregar, mas se trata de entregar o que as pessoas esperam, o que realmente vai trazer sucesso e trazer eficiência para aquela organização ou para aquele cliente. Então aí, sintetizando toda essa nossa conversa, quais são as responsabilidades do patrocinador? Identificar e definir o projeto. Então ele sabe exatamente o escopo do projeto, ele vende esse projeto dentro da organização, ele patrocina tudo isso, ele vai administrar os stakeholders de alto nível, média e alta diretoria, vai continuar mantendo esse patrocínio. Muitas vezes nós temos um investidor que aporta capital nesse projeto, caberá então ao patrocinador fazer o contato aí com esse investidor para que ele se mantenha satisfeito e ciente daquilo que o projeto está desenvolvendo. E, finalmente, autorizar as mudanças de escopo e auxiliar o gestor de projetos a entender qual o grau de risco que aquele projeto poderá correr. Vocês observem que para desempenhar todas essas funções, o patrocinador deve saber exatamente o que está acontecendo ali no dia a dia de projeto. Então aí se ressalta em nítidas cores a importância dessa comunicação tempestiva, frequente e eficiente com o nosso patrocinador. Então lá dentro desse plano de comunicações do projeto que nós definimos lá no primeiro momento, dentro desse nosso projeto inicial, surgem algumas demandas, surgem algumas premissas que podem facilitar nessa execução desse projeto. Um bom projeto, um projeto que vai ter entregas eficientes, que vai ter um plano de comunicações eficientes, ele tem uma EAP voltada para os resultados. Isso permite ao gestor elaborar um plano de comunicações que de fato é voltado a essa comunicação com os patrocinadores e as demais partes interessadas. Então ali, o que esse nosso plano de comunicações deve focar? Ele deve ser objetivo, ele deve ser direto e apresentar de forma clara os principais pontos de demanda ao nosso patrocinador. Muitas vezes nós, que somos engenheiros, corremos no risco de elaborar um documento muito técnico e muitas vezes o nosso patrocinador não é um engenheiro civil. Então ele não consegue ter o discernimento correto de todas aquelas informações que estão ali apresentadas e ele acaba perdendo o interesse naquele documento de comunicação. Então é importante que as informações sejam apresentadas de forma clara, de forma objetiva e o mais acessível possível ao nosso patrocinador. Esse documento ele deve ser visual, as informações, devemos abusar dos indicadores, dos gráficos, das informações que sejam facilmente assimiladas por esse patrocinador. E é fundamental que esses indicadores, esses gráficos, eles surjam de documentos que são documentos usuais do projeto. Não adianta nada, vamos supor, eu tenho um plano, um dashboard, um painel de comunicação com o meu patrocinador, que é elaborado no PowerPoint, e as informações que são ali elaboradas, eu elaboro a parte do meu projeto. Então qualquer alteração, vamos supor, lá no meu cronograma, não vai se refletir ali nesse documento, a menos que eu lembre disso e faça as atualizações. Mas observe que o lembrar disso é um risco adicional. Você não ter uma rotina automatizada de atualização das informações, de gestão das mudanças, pode comprometer aquela comunicação.
Então é importante que toda essa bagagem visual, esses documentos que vão, essas informações que vão suportar o seu plano de comunicações, venham daquilo que você usa no seu dia a dia de projetos. E isso deve ser fundamentado. Se o seu patrocinador quiser um esclarecimento adicional sobre aquele dado que você apresentou no seu painel de comunicação, você deve acessar isso com facilidade. Não existe nada pior para um gestor de projetos que naquele momento ali da comunicação, da reunião com seu patrocinador, ele surgir com a resposta: eu não sei de onde esse dado veio, eu vou anotar aqui e depois eu te trago essa resposta. Isso numa primeira vez tudo bem, o patrocinador pode relevar, mas se isso se tornar recorrente, nós geramos perda de confiança no nosso patrocinador. E o relacionamento entre patrocinador e gerente de projetos deve ser muito próximo, deve ser um relacionamento de confiança, um relacionamento claro. Então você deve sim ter essas informações fundamentadas, bem apresentadas para o seu patrocinador. E finalmente, esse plano de comunicações deve ser padronizado. O que é esse plano de comunicações padronizado? As sessões, o modelo que você adota, a cara desse plano de comunicações da semana 1 até a semana N, a semana final do seu projeto, deve ser o mesmo. O seu patrocinador é uma pessoa sem tempo. Você não pode se dar ao privilégio de cada semana surgir com uma informação, com um modelo diferente, com uma sequência de informações diferentes. Isso, além de implicar em um patrocinador perder o interesse em ler aquele relatório, faz com que ele gaste mais tempo na assimilação dessas novas informações que ali surgem e tenha menos tempo para de fato compreender aquilo que você quer reportar a ele, analisar dentro do entendimento de organização que ele tem, da importância daquele projeto, e quem sai perdendo com isso é você. Entenda que como seu patrocinador ele tem um entendimento estratégico da importância do seu projeto, ele enxerga além daquela rotina, daquele dia a dia de projetos. Então ele muitas vezes pode trazer uma informação, uma visão, um risco, uma oportunidade para o seu projeto que você, não, como gestor, não visualizou, não percebeu. E você gastar o tempo do seu patrocinador para que ele entenda quais são as sessões daquele projeto, para que ele gaste tempo nessa compreensão, é um desperdício de tempo. E como nós dizemos, tempo é dinheiro. É importante que você otimize esse tempo. Há pouco tempo eu ouvi uma palestra do Ricardo Vargas, que é uma referência aí do gerenciamento de projetos, e ele citou a questão do jornal do The Economist. O Economist, há vários anos, ele apresenta as mesmas sessões padronizadas, com a mesma fonte, com a mesma formatação. O jornal, são sempre as mesmas sessões, na mesma sequência. Isso facilita a compreensão das pessoas. A rotina, a padronização faz com que você mantenha o seu foco na informação e não no entendimento daquilo, das rotinas, do formulário, do papel em si, podemos assim dizer. Lembre-se sempre então que tempo é dinheiro, e mais do que isso, o seu tempo em gerar informações custa caro. A sua hora como gestor de projetos custa caro, a hora da sua equipe custa caro, e você não pode se dar ao privilégio de perder tempo, de gastar tempo formatando informações, formatando gráficos, criando apresentações mirabolantes que não cumpram ali com seu objetivo principal. Então vamos lá. Nós nos propusemos esse desafio de apresentar um plano de comunicação em até 30 minutos, que você gaste 30 minutos da sua rotina semanal para a apresentação desse documento. Esse documento tem vários nomes dentro da organização. Ele pode se chamar relatório gerencial, painel de controle, dashboard, gestão de indicadores, o nome não importa, ele cumpre sempre a mesma informação. Ele vai sintetizar dados ali do seu projeto e apresentar de forma clara para o seu patrocinador. As pessoas às vezes me perguntam, algumas vezes eu estou numa consultoria e as pessoas perguntam: Gisele, mas quantas folhas o relatório gerencial deve ter?
isso pouco importa. O ideal é que ele tenha no máximo 10 folhas. Ele se torna aí com 10 folhas um relatório longo. Alguns relatórios e os relatórios semanais de reporte, eles apresentam geralmente uma folha. É uma informação que você apresenta, o gestor olha, já compreende o que está acontecendo no projeto e dispara as ações necessárias. Algumas vezes, isso é definido lá no plano de comunicação do projeto, o patrocinador espera receber fotos. Então, assim, apresentar fotos em um relatório de uma única página não é viável. O importante é que as informações sejam claras, que elas surjam de forma clara para o nosso patrocinador. Então, o que é esse relatório gerencial? O que é essa ferramenta de meia hora, que nós vamos dedicar meia hora da nossa rotina semanal, vai apresentar? Ela vai condensar as informações de maneira eficiente, apresentando os pontos mais importantes do nosso projeto. Então, o primeiro ponto, o ponto principal, são as informações-chave desse projeto. Qual é o escopo? Qual a data de status desse relatório? A data de status ela é muito importante para que a pessoa se situe dentro ali do cronograma e tenha um registro, tem a data da foto, daquela foto que você está apresentando para o patrocinador e qual o progresso global desse projeto. Pensando aí no relatório gerencial de obras, é importante, então nós vamos apresentar ali qual é o escopo, a construção de um edifício X com 30 pavimentos e área de lazer, cito a rua tal. A data de status, esse relatório está sendo apresentado no dia 9 de janeiro de 2018, com percentual de conclusão da obra de 75%. Você situou, você mostrou qual é o retrato daquele projeto, qual a data daquele projeto, qual a situação daquele projeto. Esse relatório ele deve apresentar quais são as prioridades, o que você espera no primeiro momento que aquele patrocinador faça, o que ele deve focar a atenção dele e quem deve ser acionado. O patrocinador, como nós dizemos, é uma pessoa com uma agenda muito atribulada, então diga de forma clara, eu espero isso, eu espero que aquela pessoa seja acionada, esses pontos merecem atenção, nós devemos acionar o gestor de suprimentos para que finalize a negociação do elevador, nós devemos acionar o gestor de equipamentos para que envie uma moto niveladora a mais para a nossa frente de serviço, enfim, são esses pontos que devem ser destacados. As datas marco do nosso projeto. Data marco é uma coisa muito importante e é uma coisa fácil de sintetizar. Lá quando nós conversamos naquela EAP focada, voltada para os resultados, é fácil estabelecer essas datas marcos ligadas ao nosso cronograma de projeto. A data marco situa muito bem o nosso patrocinador e ela permite gerar o senso de prioridade. Eu sei exatamente o que deve acontecer, em qual sequência, então eu vou focar minha energia para realizar essas datas marco. Quais são os riscos e ameaças do meu projeto? Isso deve ser claro, os riscos potenciais, aqueles que no segundo momento poderão vir a acontecer e que eu tomarei medidas preventivas para que eles não ocorram, e os riscos e problemas imediatos, aqueles que em alguns casos eu já devo tomar ações corretivas. Lembre-se sempre lá quando a gente fala do plano de gerenciamento de riscos, nós vamos definir se os riscos, nós vamos mitigar, vamos transferir, vamos aceitar e mais do que isso, devemos ter em mente também que riscos não necessariamente são aspectos negativos ao nosso projeto. Muitas vezes os riscos podem ser positivos. Imagine vocês numa obra de pavimentação, numa obra de ampliação de uma rodovia. Muitas vezes o gestor o contratante, ele apresentou o projeto e ali na ampliação nós vemos a oportunidade de executar uma via adicional que pode ser cobrada fora daquele contrato. Pode ter um custo diferenciado, um custo competitivo que vai agregar um lucro ao nosso projeto. É uma oportunidade, é uma situação que vai demandar acionar o departamento comercial e que nós podemos viabilizar e aumentar o lucro desse projeto
e tornar esse projeto mais interessante para as partes interessadas. E, finalmente, é fundamental, óbvio, que o nosso relatório gerencial tenha informações sobre orçamento. Quanto eu já gastei? Qual o meu custo total disponível? Qual o meu custo a incorrer? Essa informação, óbvio, tem que estar presente de forma bem clara e de forma muito assertiva. Dando sequência aí, então, à nossa conversa, né? Eu entendo que 6 partes são fundamentais ao nosso relatório gerencial, a esse plano de comunicação com os nossos patrocinadores. No primeiro momento, na parte 1, nós temos os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, preferencialmente, eles virão na forma visual. Então, eles podem ser faróis, farol verde, amarelo, vermelho e o farol preto para situações críticas que demandam muita atenção ali do nosso patrocinador, da nossa equipe de projeto. E mais do que isso, esses indicadores eles devem ter parâmetros de cálculo. E parâmetros de cálculo definido lá no início do projeto, lá na elaboração do escopo, no plano de riscos do projeto, porque esses faróis não podem mudar. E as pessoas envolvidas nessa comunicação devem ter ciência do que é um farol vermelho. Imaginem um projeto que ele começa a ter um desvio de 10%. E a minha margem de lucro naquele projeto foi de 7%. Isso significa que esse desvio de orçamento começa a consumir o meu lucro. E é um farol vermelho. Só que se em momento nenhum ficou definido que o meu indicador de desvio de orçamento era um indicador amarelo para 5%, esse indicador foi superado há muito tempo, o amarelo não apareceu, eu já vou direto para o vermelho, desconhecendo essa situação, desconhecendo essa ameaça. Então é importante que esses parâmetros de cálculo sejam muito bem definidos e apresentados de forma clara ao longo desse meu reporte para o meu patrocinador. Então esses indicadores, eles vão partir de um panorama geral. Eles vão apresentar a situação ali do meu projeto, meu escopo, recursos, áreas envolvidas e os principais envolvidos. Eu vou apresentar indicadores para tempo e custo. E aí uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que muitos gestores de projeto usam, é a análise de valor agregado, que vai fornecer tendências de orçamento, tendências de prazo para o meu projeto, se aquele prazo vai ser suficiente ou não para a conclusão, se aquele custo vai ser suficiente ou não para aquela conclusão. Também é importante apresentar indicadores de desempenho de qualidade. Muitas vezes a gente realiza auditorias ou então temos não conformidades, temos entregas para projetos que são feitos em ondas de entregas, temos entregas que não são aceitas pelo cliente, o cliente volta com essas não conformidades, volta com esses pontos que não satisfizeram aquela demanda inicial de projeto. Então, esses indicadores de qualidade, essas entregas não aceitas, esses pontos de não eficiência, ou então muitas vezes nós fazemos uma ficha de avaliação, uma ficha de verificação de serviço, aqueles índices de alvenaria não aceita, tubulação não aceita, fornecedor com problema, esses indicadores de qualidade são importantes de aparecer nesse relatório aos patrocinadores, para que o patrocinador tenha ciência daquilo que está ali acontecendo. Vocês imaginem, vamos abordar um exemplo diferente, né? O empreendimento a preço de custo. Os empreendimentos a preço de custo, eles têm, uma das premissas é a comunicação semanal com o condômino que aporta o capital ali e deve saber do desempenho, do progresso desse projeto. E muitas vezes esse condômino, por ser um empreendimento a preço de custo, ele tem a liberdade de indicar fornecedor. Ele indica ali um conhecido dele que faz alvenaria, tal, para participar daquele projeto. E é um empreiteiro muitas vezes ruim. É um cara que executou a parede uma vez ruim, teve que desmanchar 2 vezes, 3, 4. É uma qualidade que compromete a sua entrega. Então, é um indicador de desempenho que no plano de comunicação com o seu patrocinador deve aparecer para que, em base, ali no segundo momento, a sua demanda como gestor de projeto de retirar
vamos supor, esse fornecedor do seu projeto. Então, seu patrocinador soube, você avisou adequadamente no momento certo, e naquele momento que você, como gestor de projeto, tomar a decisão de retirar esse fornecedor, tudo foi muito bem embasado. Então, essa é a importância ali de apresentar esses indicadores de qualidade. E, finalmente, a questão dos riscos, né? Nós devemos apresentar análise de riscos, matriz de probabilidade de ocorrência desse risco, os impactos, a estratégia de defesa a esse risco, a estratégia de resposta a esse risco e as principais ações que vamos tomar a curto e médio prazo. Eu apresento aí para vocês um indicador, um painel de controle, e vocês devem observar que ele é bem completo. Esse é um painel de indicadores de uma página, e vocês observem que eu tenho ali as comunicações técnicas, eu tenho o volume de dragagem, eu tenho o volume necessário, eu tenho quanto eu estou dentro do meu volume, dentro de quanto eu deveria cumprir, como eu estou posicionado. Nesse caso, o projeto ele está a 4% de atingir o volume previsto. Ele tem um gráfico ali muito fácil de visualizar de consumo de diesel, tanto previsto quanto realizado. E tem ali um gráfico, uma série de gráficos da disponibilidade dos equipamentos. Observem que esse é um painel de controle que é apresentado, vamos supor, para um gestor financeiro. Ele não é interessante, ele não tem as informações financeiras, mas apresentado para um gestor de contrato, para um diretor de contratos, para um diretor de engenharia, ele traz uma série de informações interessantes sobre o andamento do projeto, sobre a rotina daquele projeto, como eu estou dentro daquele meu escopo para cumprir 100% esse meu projeto. Eu consigo ver a minha eficiência operacional, então eu vou discutir com o gerente de suprimentos, de repente acionar mais um recurso, eu vejo ali as horas paradas, as horas de manutenção. Então é um gráfico que traz para o meu patrocinador, de repente para um patrocinador específico, que tem interesse em informações específicas, traz as informações-chave para que ele acione as diversas partes interessadas e compreenda dentro da visão dele estratégica de projeto quais são as ações a serem tomadas. É importante também que esse meu plano de comunicações, esse meu relatório, se semanal, apresente o resumo da semana de projeto. Então ele vai descrever brevemente o que aconteceu, os principais acontecimentos, e é importante ali para chamar atenção, para tornar ali um relatório visual, que ele traga em negrito as principais informações. Eu apresento aí para vocês um esquema de reporte semanal que eu apresentei em um projeto que eu coordenei. Eu tinha um escopo diversificado ali de patrocinadores, então eu tinha desde engenheiros civis, eu tinha pessoal financeiro, eu tinha alguns investidores que acessavam esse manual, que acessavam esse reporte, e essas pessoas elas precisavam ali das informações claras do que estavam acontecendo. Então, além de apresentar o que foi concluído naquela semana, eu apresentava ali os próximos passos, o que estava em andamento. E nesse projeto eu apresentei ali um esqueminha gráfico para facilitar a assimilação dessas pessoas do que estava ali na minha rotina de projeto. Era um projeto que ocasionalmente os investidores iam até esse canteiro de obras para verificar o andamento físico, e apresentar ali a planta, o projeto, facilitou bastante essa visualização. Então observe ali que de maneira bem clara eu apresento o que foi executado naquela semana e o que vai acontecer nas próximas semanas. Obviamente ligado com aquele texto que nós apresentamos nos descritivos anteriores. Esse próximo gráfico aí que eu apresento a vocês também foi um gráfico que eu apresentei, e ele era uma comunicação diária minha com os meus patrocinadores. Era um projeto que vinha ali de um histórico de atrasos, então era importante para a minha diretoria que eu apresentasse a evolução dos materiais.
Então eu tinha ali desde as frentes de escavação, das frentes de produção em canteiro, até ali a minha parte de usinagem, produção de CBUQ, produção de base, produção das usinas de hibridagem e as oscilações disso diariamente. Para que, como era um projeto que tinha um histórico de atrasos, era importante que diariamente eu posicionasse a minha diretoria sobre essa evolução, sobre o que acontecia para que rapidamente as medidas fossem tomadas. Era muito rápido, eu já tinha todas as tabelas ali estruturadas para embasar esse meu gráfico, então ali no início do dia eu preenchia as informações e disparava para minha diretoria com uma breve análise ali do que aconteceu no dia anterior, cumpri os objetivos e atendi ali as minhas demandas. Observem que lá no final eu tenho ali uma consolidação do meu previsto, do que foi realizado, a realizar, da meta, para que se tenha ali um horizonte da eficiência daquele projeto dentro ali do meu horizonte de análises. Nós comentamos também ali a questão dos marcos, né? É importante que esse meu cronograma tenha os marcos. Muitas vezes, e vocês vão observar que eu não trago aí um exemplo de engenharia, em alguns projetos é complicado para os gestores apresentarem esses marcos. Seja pelo receio de cumprir esses marcos, seja pela falta de hábito, mas eu entendo, eu como gestora de projetos, eu vejo os marcos como uma ferramenta de controle muito boa. Eles permitem a você, como gerente de projetos, que muitas vezes fuja daquele esquema de medição que torna difícil o seu fluxo de caixa, permita que você de repente crie um fluxo de medição por eventograma. Então você atinge certas data marco e cada data marco é um percentual de recebimento. Você corre atrás de meta. Você não vai medir o que você produziu, mas você corre, você tem um horizonte nítido do que você deve produzir e você vai atrás desse horizonte de produção. Então o diagrama de marcos é uma ferramenta muito importante, é interessante que nós nos familiarizemos a ela e passemos a adotar na nossa comunicação semanal com os nossos patrocinadores. E como nós dissemos lá atrás, esse diagrama de marcos ele é muito intuitivo, porque eu consigo visualizar facilmente o que vem e em que sequência vem. Então esse exemplo aí que eu apresento para vocês, ele é um exemplo que ele tem as minhas datas marco de projeto, os meus principais eventos de projeto e ainda eu apresento o meu progresso dentro de cada fase. Então é um diagrama claro que facilita o entendimento e que traz uma compreensão muito boa das diversas fases do projeto e de quais são os marcos a serem atingidos nesse projeto. Observem aí que é um projeto longo, é um projeto de 5 anos. Então eu tenho as minhas principais datas marco, as key milestones, e na sequência as diversas fases com o seu progresso e as datas marco dessas fases. Observem que essas datas marcos são ligadas com as datas marcos principais do meu projeto. Isso é muito importante de ser feito. Montar um cronograma, montar um diagrama em que todas as informações, todas as tarefas sejam ligadas ou antecipadas, isso se reflita em todas as linhas de informação que nós trabalhamos. Na sequência também a questão do reporte financeiro, né? Os principais gastos, as tendências de orçamento no término e, como nós comentamos, a análise de valor agregado. Quanto foi gasto? Quanto deveria ter sido gasto até o momento? Porque muitas vezes as pessoas compreendem que um projeto que é econômico é 100% positivo. Muitas vezes não é. Às vezes ele é um projeto econômico porque se produziu menos, porque o meu avanço físico está atrasado. Ou muitas vezes eu tenho um descolamento entre a minha curva financeira e a minha curva física, porque eu adquiri muitos equipamentos. Esses equipamentos não geram um avanço físico, não geram frentes de produção, mas geram avanço financeiro. Então é importante que as pessoas compreendam se aquilo deveria ou não ter acontecido, para que tenha uma análise correta ali de quão bem esse projeto está ou não. Então aí
É um painelzinho de indicadores que eu adoto nos meus projetos de empreendimentos imobiliários, que ele sintetiza rapidamente o progresso físico daquele mês, o projeto físico acumulado, ele apresenta ali essa taxa de desempenho e ele traz um adicional de taxa de cumprimento de tarefa, que é importante para eu ver a sensibilidade daquele planejamento, se ele é ou não execuível, e de repente eu devo acionar o setor de planejamento para que faça uma reprogramação ou acionar algum recurso adicional, alguma estratégia para que eu volte a cumprir essa taxa de desempenho das tarefas. E ali no final ele apresenta o custo incorrido do mês, o acumulado, o orçamento previsto no término e uma linha de tendência. Vocês observem ali que nesse meu projeto eu tenho lá um progresso físico acumulado de 41% e o meu custo incorrido é de 61%. Então eu tenho um descolamento aí, mas por que eu tenho esse descolamento? É importante aí que se tenha percepção do porquê isso ocorre. E não tenha dúvida, o seu patrocinador, se for um patrocinador técnico que tem o entendimento disso, ele vai te questionar sobre isso. E você deve, como nós dissemos lá atrás, ter a base de informações que culminou na apresentação aí dessa informação. E finalmente aí a questão da gestão de riscos, o mapa de classificação dos riscos e a evolução desses riscos. É importante que nós façamos a comparação entre a semana anterior e essa semana. O exemplo aí que eu apresento para vocês, e esse é um gap, é um ponto de melhoria para que eu apresente nos meus relatórios, ele não faz essa comparação aí de como a coisa avançou de uma semana para outra, mas ele apresenta ali quais são os principais riscos, a situação da resolução desses riscos e quem é o responsável por essa resolução. Então nós temos ali uma série de atividades, algumas em andamento, algumas que foram reprogramadas, algumas que são de médio prazo, ou seja, estão programadas para acontecer e que as pessoas devem observar aí para que ocorra dentro do meu planejamento. Observem ali, por exemplo, a tarefa 13, que é uma tarefa de recuperação da produção das frentes de alvenaria, telha e gesso acartonado. É um ponto de atenção que vai estar destacado no meu cronograma, possivelmente implicou num desvio dos meus indicadores de desempenho de prazo e que está ali sinalizada para que as pessoas, para que o gestor de projeto tome as medidas necessárias para essa recuperação. E se for necessário, vamos supor assim, eu tenho uma frente de alvenaria, devo contratar um empreiteiro adicional? Devo mudar a minha metodologia construtiva? São decisões que muitas vezes não cabem só ao gestor de projetos, devem envolver outras pessoas, mas estão ali destacadas, e na minha conversa semanal com o patrocinador vou apresentar esses pontos de dúvida, esses pontos de atenção, vou apresentar as minhas alternativas de solução e junto com o patrocinador eu vou decidir as melhores alternativas na resolução daquele problema. Bom, pessoal, então o que eu tinha para repassar hoje aqui com vocês eram esses pontos. Eu espero ter auxiliado vocês a ter um horizonte de análise, uma linha de atuação mais clara em como desenvolver esse plano de comunicação com os nossos patrocinadores. Tenham sempre em mente que o patrocinador, o Ricardo Vargas usou essa comparação. O patrocinador é como o irmão mais velho do gerente de projetos. Ele é aquele cara que, se você se mete em confusão, ele vai te ajudar a resolver, ele é o cara que vai te aconselhar e tudo mais. E para esse irmão mais velho é fundamental a comunicação. É fundamental que ele esteja bem informado, até mesmo para que ele desempenhe o papel dele junto à média e alta direção. E é fundamental que que o gerente de projeto seja eficiente nessa comunicação, na elaboração dessas informações. Então, dentro aí desse desafio de dedicar 30 minutos da nossa rotina semanal, eu creio que esses são os principais pontos que nós devemos focar na nossa comunicação e como nós podemos priorizar essa comunicação com o nosso patrocinador e torná-la eficiente e tornar esse relacionamento uma oportunidade de ganho no nosso projeto, uma oportunidade de desenvolvimento de carreira. Eu deixo aí para vocês
o meu LinkedIn. Vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, eu sou Gisele Anversa. E eu costumo semanalmente, já em algumas semanas eu consigo ter uma rotina de 2 a 3 vezes por semana, apresentar algumas informações, alguns insights da rotina de gerente de projetos, da rotina de obras, para facilitar, para que a gente expanda o nosso horizonte, tenha um progresso de carreira, informações de mais qualidade, projetos de mais qualidade, entregáveis com mais qualidade. E em qualquer dúvida eu estou à disposição aí, deixo o meu e-mail com vocês, entre em contato, conversem comigo, para mim sempre é um prazer auxiliar e eu espero que vocês tenham gostado. Sucesso a todos vocês, que 2018 seja um ano de muita prosperidade, de retomada na construção civil, de sucesso a todos nós. Contem comigo para a sua evolução de carreira e até mais. Um abraço!